Que a paz do Senhor Jesus esteja com os irmãos. Amém? É bom estar aqui com os irmãos novamente para o nosso segundo dia de seminário. Foi uma bênção estar com os irmãos aqui ontem. E o meu desejo é ser uma bênção para vocês nesta noite, dando continuidade a esse tema tão importante. Nós estamos tratando aqui sobre árabes e muçulmanos. E ontem, na primeira parte, nós tivemos o conhecimento do povo árabe. Nós vimos ali a origem dos povos árabes, Deus preservando os povos árabes, Deus também abençoando Ismael e os seus descendentes. Vimos ali algumas características dos povos árabes, que eles são conquistadores, guerreiros, hospitaleiros. Vimos também os povos árabes na atualidade, são 22 países que formam o mundo árabe. Vimos ali alguns árabes mais conhecidos, né? Sírios, libaneses, iraquianos, jordanianos. Vimos também a influência dos povos árabes no mundo e também aqui no nosso país. Vimos ali que eles fizeram a evolução ali da matemática, da ciência, da química, física e também desenvolveram ali a álgebra. E eles se destacam ali na arquitetura, na culinária. Até ontem nós comemos aqui, né, o quibe cru, quibe assado e pão sírio e outros alimentos também. E vimos nas escrituras ali uma revelação progressiva dos povos árabes, no período patriarcal, no período da lei, no período da igreja e também até no milênio e na eternidade futura. E no segundo período, vimos aqui sobre o povo árabe e a religião, que não tem como nós separarmos, ou falarmos só do povo árabe e não falarmos da religião. Por quê? O crescimento do povo árabe se deu muito através da religião islâmica. Então, com a expansão do islamismo, o mundo árabe também foi crescendo. Eu mostrei aqui que através do islamismo, os árabes tomaram conta do norte da África e também de uma boa parte do Oriente Médio. Então, nós vimos aqui a origem do islamismo, a expansão do islamismo, qual é o objetivo do islamismo, que é ganhar o mundo inteiro para o Islã. Vimos também como que se dá a conversão ao islamismo, ou seja, qualquer pessoa de qualquer nação pode se converter ou se tornar muçulmana, simplesmente fazendo aquela declaração de fé, que não há outra divindade além de Alá e que Maomé é o seu profeta. E nós vimos também que nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe e nem todo muçulmano é terrorista ou fundamentalista. Vimos também aí o islamismo no mundo, né, como tem crescido o islamismo e também o islamismo aqui no nosso país. Tem mais de 1,5 milhão de seguidores. Eles estão nos principais estados brasileiros, inclusive aqui no estado de Goiás. Vimos também em que se baseia o islamismo, em 5 pilares, né? A fé, a oração, o jejum, a esmola e também a peregrinação a Meca. E por fim nós vimos verdades sobre o islamismo, que o islamismo na verdade é uma religião pagã e idólatra, porque eles adoram o deus Lua. Então, sendo assim, eles carecem e precisam de uma libertação, precisam do Senhor Jesus para ter a salvação e a vida eterna. E agora, no primeiro período, vamos falar aqui sobre testemunhando aos povos árabes. Aí você pode acompanhar no esboço que você tem aí na apostila, na página 3, que é o nosso tema de hoje, testemunhando aos povos árabes. Sejam todos bem-vindos, né, para o nosso segundo dia. Como é que diz ali mesmo? Já está fácil, né? Tem a transliteração ali, né? Ahlan wa sahlan, sejam bem-vindos. Então, testemunhando aos povos árabes. O nosso texto base é Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos lá então? Vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 8. Todos estão lá? Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez por estarmos aqui, que o Senhor esteja nos abençoando e que saiamos daqui edificados pelo Senhor e pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Nós vimos ontem que não tem como nós mudarmos o pensamento religioso de uma pessoa se nós não entendermos a sua religião. Então nós tivemos o conhecimento ontem do islamismo,
Então, eu conhecendo o islamismo, ou o público-alvo que eu quero alcançar, então isso facilita na hora do testemunho. Porque eu posso pensar ali em algumas estratégias, vou tomar cuidado em usar alguns termos, e até mesmo ali com o meu comportamento. Então é importante que conheçamos, né, um pouco ali do público que nós queremos alcançar. E quando nós vamos testemunhar aos árabes e muçulmanos, nós temos que ter em mente que nós vamos encontrar alguns obstáculos e algumas objeções. Ou quando vamos evangelizar ou testemunhar para qualquer outro povo específico, ou para alguma pessoa que já tem uma religião. Então, vou mostrar aqui algumas objeções islâmicas. Então, quando nós vamos testemunhar, nós vamos encontrar algumas barreiras. A primeira delas, os muçulmanos falam, você começa a usar a Bíblia, citar versículos, eles falam que a Bíblia foi adulterada, ou seja, que o nosso livro foi corrompido. Eu tirei o trecho de um livro que se chama Meu Grande Amor por Jesus me conduziu ao Islã. Um camarada católico que se converteu ao islamismo. Então, neste livro diz assim: quando a Bíblia estiver de acordo com o Alcorão e a Sunna, que é outra fonte que eu mostrei para vocês, que os muçulmanos se baseiam, será tida como certa. E, ao contrário, quando não estiver de acordo, será tida como falsa. Então, quando a Bíblia cita algo que é conveniente para eles, então eles acreditam na Bíblia, eles falam que a Bíblia está certa. Quando algo ali vai contra o Alcorão, o que eles acreditam, então para eles a Bíblia não presta, é falsa e foi corrompida. Inclusive eles citam algumas passagens, por exemplo, quando o Senhor Jesus diz: eu vou, mas enviarei o Consolador. Então eles falam que aquele Consolador era o profeta Maomé. Lá em Deuteronômio, quando Moisés diz que o Senhor vosso Deus levantará um profeta no meio de vós. Então Moisés estava profetizando sobre quem? Sobre o Senhor Jesus. Mas os muçulmanos falam que Moisés estava profetizando sobre o profeta Maomé. Então, quando é conveniente para eles, eles acreditam na Bíblia. Quando não é, eles descartam. Então, esta é a primeira objeção, que a Bíblia foi adulterada. A segunda, que não existe triunidade. Então, eles falam que os cristãos são pagãos, que eles adoram 3 deuses. E aqui é um trecho do Alcorão, lá no capítulo 4, versículo 48, e no versículo 171, e no capítulo 5, versículo 73. Alá jamais perdoará a quem lhe atribuir parceiros. Quem atribuir parceiros a Alá cometerá um pecado atroz. Crede, pois, em Alá e em seus mensageiros, e não digais trindade, abstende-vos disso, que será melhor para vós. Sabei que Alá é uno. São blasfemos aqueles que dizem: Alá é uma trindade. Então, eles não acreditam em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Para eles é só Deus. Não existe Deus Espírito e Deus Filho. A terceira, Cristo não é Deus. Então para eles é uma blasfêmia. Então você já chega falando Cristo é Deus, você tem que aceitar Ele como o seu Deus. Então já pode criar uma barreira. Você tem que ir preparando o terreno primeiro. E nesses capítulos aqui do Alcorão diz assim: são blasfemos aqueles que dizem Alá é o Messias, filho de Maria. Uma irmã ontem me perguntou como que o Senhor Jesus é mencionado no Alcorão. Sempre como o filho de Maria, não como filho de Deus. Ainda quando o mesmo Messias disse: ó israelitas, adorai a Alá, que é o meu Senhor e vosso. O Messias, filho de Maria, não é mais do que um mensageiro do nível dos mensageiros que o precederam. Então eles colocam o Senhor Jesus no mesmo nível dos outros profetas e abaixo do profeta Maomé. Mas o Senhor Jesus não está no nível dos outros profetas, ele está muito acima. Amém ou não? E nada nem ninguém pode ser comparado ao Senhor Jesus. E ontem eu mostrei aqui, lá no túmulo de Maomé tem os guardas protegendo os restos mortais de Maomé. Mas lá em Jerusalém não tem ninguém protegendo os restos mortais do Senhor Jesus. Porque Ele ressuscitou. Amém? Depois de 3 dias Ele ascendeu aos céus. E se pudéssemos hoje ir lá no céu, nós encontraríamos o Senhor Jesus fisicamente. Ainda poderíamos tocar nele. Porque Ele não está lá em espírito. Está lá em corpo, alma e espírito. Como Tomé fez, né? Ele pôde tocar ali no Senhor Jesus e senti-lo. Então o Senhor Jesus está acima de tudo e de todos. Mas os muçulmanos falam que o Senhor Jesus, Ele é apenas como
qualquer outro profeta e que está abaixo de Maomé. Então, para eles, Maomé é o profeta mais importante. E por fim, eles falam que Cristo não morreu na cruz. Que eles falam, seria um absurdo Deus permitir que um homem tão bom, que um profeta de Deus, morresse da forma que ele morreu. Então lá no Alcorão também diz, e por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Alá, embora não sendo na realidade certo que o mataram, nem o crucificaram, mas o confundiram com outro. Esse outro, aqui eles falam que Judas Iscariotes que morreu no lugar do Senhor Jesus. Está certo que ele deveria morrer mesmo crucificado, é ou não é verdade? Mas ele não tomou o lugar do Senhor Jesus, ele morreu de outra forma. Agora a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então era necessário que o Senhor Jesus realmente morresse pelos nossos pecados. Então eles falam que Judas que morreu no lugar do Senhor Jesus. E aqueles que discordam quanto a isto estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum. Porém, certamente não o mataram. Então eles não acreditam que o Senhor Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Então ao testemunharmos para os muçulmanos, vamos encontrar esses obstáculos, essas barreiras, essas objeções. Então temos que saber lidar com estas objeções. Então ao testemunharmos, precisamos ter um preparo bíblico. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 15, diz que nós devemos nos preparar, estamos preparados, calçados ali com os pés na preparação do Evangelho da paz. Então é necessário que nos preparemos biblicamente, não só para testemunharmos para muçulmanos, mas para qualquer outro povo ou público que queremos alcançar. Então é necessário que haja um preparo bíblico, porque os muçulmanos estão preparados. Nós vimos aqui essa questão, eu mostrei ontem. Alguém se lembra que quantas horas por dia os muçulmanos se preparam? Durante quanto tempo? Gravaram, hein? Quando é algo impactante assim, a gente grava, né? Então os muçulmanos estão preparados para divulgar o islamismo pelo mundo. E será que nós estamos preparados? Então é necessário que nos preparemos também. É ou não é verdade? Como Paulo disse, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. E Pedro disse que eu tenho que saber dar razão da minha fé, eu tenho que conhecer bem a verdade. E também Paulo disse que nós devemos manejar bem a palavra da verdade, ou seja, as escrituras. E também eu preciso saber usar a espada do Espírito. E o que é a espada do Espírito? Paulo tratando ali da armadura de Deus, né? O único instrumento de ataque qual que é? A espada. Você tem o capacete, o colete, enfim, outros instrumentos de defesa. Mas a palavra ali é o único instrumento de ataque. Então temos que saber manejar aí a palavra de Deus. E lá em Hebreus 4:12 a gente vê que a palavra de Deus, ela é poder. Amém ou não? O que é que diz lá? Que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. E a palavra de Deus, ela liberta. O que diz lá em João 8:32? Conhecereis a verdade vos libertará. Então é necessário que tenhamos um preparo bíblico. Há uma frase aqui de um muçulmano que se converteu. Ele disse assim: um jovem palestino, em 1993, folheei pela primeira vez o livro dos meus inimigos e nele encontrei o amor que procurei em vão no Corão. Corão aqui é Alcorão. E descobri o caminho até Jesus. Então ele lendo a palavra de Deus ali, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Agora é importante que eu conheça um pouco, do islamismo, que eu quero alcançar os muçulmanos. Como eu disse aqui, é importante que conheçamos o pensamento religioso da pessoa. Mas eu tenho que estar muito mais preocupado em conhecer a verdade, a palavra de Deus. Amém ou não? Porque se eu for conversar com um muçulmano e ficar citando o Alcorão, versículos do Alcorão, isso vai despertar uns ciúmes nele. Peraí, o camarada não é muçulmano, conhece mais do que eu, então isso vai motivar ele a estudar ainda mais o Alcorão e conhecer ainda mais a sua religião. Isso aconteceu comigo, eu vendo um sheik citando versículos da Bíblia, a palavra de Deus, tudo de cor.
Eu falei, eu preciso melhorar. Acabou despertando os ciúmes, e eu fui desafiado a melhorar ainda mais no meu conhecimento. Peraí, o cara nem cristão é muçulmano, e olha como ele conhece a Bíblia. Então eu tenho que estar mais preocupado em conhecer a palavra de Deus e a verdade, tá bom? Então a gente tem que ter isto em mente. E tendo um preparo bíblico, eu vou ter condições então... aqui eu tenho uma foto do meu filho aqui, falando da palavra de Deus. Ele estava um pouquinho mais novo aqui, quantos anos ele tinha? Ele fez inglês lá na mesquita, né? Que eu mostrei ontem para vocês, na rua da nossa igreja, tem um curso de inglês lá. Aí ele estudou com um egípcio, que dá aula de inglês. Então o sotaque dele era um pouco meio estranho, né? Do inglês, mas deu para aprender alguma coisa lá. Aí meu filho levou uma Bíblia de presente para ele. Aí minha esposa tirou uma foto. Esse camarada aqui, egípcio, muçulmano e radical mesmo. Meu filho chegou lá e deu uma Bíblia para ele. Vamos orar por ele, né? Para que ele leia a palavra de Deus e se converta um dia. O nome dele é Wafik, tá bom? Então vamos lembrar dele em nossas orações. Então, tendo um preparo bíblico, eu ter condições de refutar aquelas objeções islâmicas. Por exemplo, vamos ver aqui. Nós vamos poder então dizer para eles que a Bíblia não foi adulterada, porque ela é a palavra de Deus. E a autenticidade da Bíblia é confirmada até mesmo no Alcorão. Porque no próprio Alcorão, nós encontramos versículos dizendo que os muçulmanos têm que acreditar nos salmos, nos profetas e nos evangelhos. Então olha que interessante. Então a veracidade da Bíblia, ela é confirmada pelo Alcorão, pelo próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse, né, que a palavra de Deus é a verdade. Também pelos personagens bíblicos, Davi disse que a palavra de Deus é eterna. Também pelas profecias bíblicas, o Senhor Jesus deu sinais ali, né, que antecedem a volta dele. Então nós podemos pegar esses sinais e mostrar então para os muçulmanos que estão se cumprindo. Então a autenticidade da Bíblia é confirmada também pelas profecias, pela arqueologia. Aí nós temos que ir um pouco para a razão também, mostrar para eles. Tanto que muitos muçulmanos, lá em Israel, em Jerusalém, por exemplo, quando eles encontram algum achado arqueológico que dá a entender que a cidade de Jerusalém pertence aos judeus, qualquer resquício ali dos judeus, eles acabam jogando fora para não ter realmente uma prova que Jerusalém pertence aos judeus. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar de um livro, E a Bíblia Tinha Razão. Era um arqueólogo ateu, e ele foi em busca de várias descobertas para provar que a Bíblia realmente era falsa. Mas qual foi a conclusão que ele chegou? Que a Bíblia tinha razão de tudo aquilo que ela dizia. Então, através da arqueologia, ele chegou à conclusão que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. E por fim, também através da ciência, podemos provar aí para os muçulmanos que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. A Bíblia não diz que o homem veio do pó da terra? Lá em Gênesis, não diz? A ciência já chegou a essa conclusão, que o homem não veio do macaco, e nem veio da água, mas veio da terra, porque os mesmos elementos encontrados na terra nós encontramos no homem: ferro, cálcio, potássio e outros elementos também. Então, através da ciência podemos provar isso. Acho que foi Isaías, né, que disse que a terra era redonda. Tem uma parte que fala que Deus se assenta no círculo da terra. E quem foi que chegou a essa conclusão, que a terra era redonda? Teve um cientista aí, alguém lembra? Galileu Galilei, né? Foi isso mesmo? Chegou a essa conclusão. Ou seja, mas a Bíblia já dizia isso há muito tempo antes. Então, eu tendo preparo bíblico, eu vou poder então refutar a essa questão e provar que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. E em segundo, que as Escrituras revelam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Lá em Gênesis 1:26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. E a palavra Deus ali é Elohim, o sufixo in, em hebraico, é plural. Então a palavra Deus em si é deuses. Então já dá a entender Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deuteronômio 6:4 diz: ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Essa palavra um no hebraico é errad, quer dizer uma unidade composta, ou seja, Deus é um, mas já dá para ver ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que é a mesma palavra usada para Adão e Eva quando eles se casaram.
Portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. É a mesma palavra usada para Deus, ou seja, o homem e a mulher se tornam uma pessoa só. É a mesma palavra usada para Deus. E também nós temos ali 1 João 5,7, que fala que a palavra e Deus se tornam uma só pessoa. Agora olha que interessante. No Alcorão, o Senhor Jesus é chamado de a palavra de Deus. E tem um texto no Evangelho de João que o Senhor Jesus também é chamado do quê? A palavra de Deus. O que diz lá em João capítulo 1, versículo 1? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o quê? Então eu posso pegar esse versículo do Alcorão, que o Senhor Jesus é chamado de a palavra de Deus, e associar ele a João capítulo 1. E no versículo 14 diz que o verbo se fez o quê? Carne. Aquela palavra, né, um dia se tornou homem, ou seja, aquela palavra que era Deus, um dia se tornou homem e esteve entre nós. Então, e 1 João fala sobre isso. Deixa eu ver esse versículo aqui, vamos dar um pulinho lá? 1 João 5,7. Diz assim: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Estes 3 são um. Então eu posso pegar aquele versículo do Alcorão e associar também com este versículo, revelando então para o muçulmano a triunidade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Olha que interessante, eu peguei isso aqui do professor Adalto Lourenço. Quem já ouviu aqui palestras do Adalto Lourenço? Bem interessante. Ele falou que Deus coloca na natureza algumas das suas características. Então Deus deixou sua assinatura na criação. Aí ele cita alguns exemplos. O tempo, nós temos o quê? Passado, presente e futuro. O espaço, largura, altura e profundidade. A base da matéria, átomos, prótons, nêutrons e elétrons. Estado básico da matéria, sólido, líquido e gasoso. A música, os irmãos que tocam e que cantam, né? Inclusive no segundo período a gente vai cantar em árabe aqui, hein? Quem quer aprender a cantar em árabe aqui? Ih, ninguém quer, então não vou cantar mais não. A música, melodia, harmonia e ritmo. E o homem é corpo, alma e espírito, como Paulo disse, né? Todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados para a volta do Senhor. E temos tantas outras coisas aí também, né? O ovo, nós temos o quê? A gema, a clara e a casca, né? Até a célula também, né? Dividida em 3. E tantas outras coisas. Então Deus deixou ali na criação a sua assinatura. E aí teremos condições também de refutar essa questão da divindade de Cristo. Como para eles é uma blasfêmia, mas na palavra de Deus nós encontramos que o Senhor Jesus era homem, mas também era divino. Nenhum homem pode se tornar Deus, mas Deus pode se tornar um homem. Foi o que aconteceu, João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne. Aquele verbo que sempre existiu, um dia se tornou carne. Agora nenhum homem pode se tornar Deus, mas Deus um dia se tornou homem na pessoa de Cristo. Isaías, ele revelou que um dia Deus estaria entre os homens, porque a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome, Emanuel, que traduzido é o quê? Deus conosco. Isso se cumpriu com o nascimento do Senhor Jesus. João 1, versículo 1 e versículo 14, que eu já citei aqui, e aquela questão também que o Senhor Jesus no Alcorão é chamado de a palavra de Deus. Então eu posso pegar aquele versículo e associar a João capítulo 1. E por ser Deus, fez sinais e milagres, prodígios, maravilhas, coisas que nenhum outro homem fez. Agora eu mencionei para vocês aqui, ontem, que no Alcorão o Senhor Jesus, o nome Jesus, é mais citado que o de Maomé. Quantas vezes mesmo? Que é o 25, né? E de Maomé? 5 vezes apenas. Então aí a gente já vê quem é mais importante. E Maomé, durante toda a sua vida, não operou nenhum milagre. O único milagre que eles falam que Maomé fez, foi isso aqui. O Alcorão, revelar o Alcorão para a humanidade. Por quê? Porque ele era analfabeto, ele não sabia ler nem escrever, apesar que ele não escreveu o Alcorão. Ele recebeu as revelações, ele passava adiante,
e ele tinha os seus escribas, que escreviam em pedras, madeiras, ossos, aí foram colecionando tudo, até que se tornaram nesse formato que nós conhecemos hoje. Então, este é o único milagre que eles falam que Maomé fez, foi trazer o Alcorão. Agora, quantos milagres que o Senhor Jesus fez? E João fala que se fôssemos escrever tudo que o Senhor Jesus fez, não teríamos livro suficiente nesse mundo para colocar tudo que o Senhor Jesus fez. Curou leprosos, que era uma doença incurável, ressuscitou mortos, fez tantos outros milagres, curou um cego de nascença, tanto que falaram, nós nunca vimos isso em Israel, um cego de nascença ser curado. Então dá para comparar Maomé com o Senhor Jesus? Não chega nem aos pés do Senhor Jesus, amém ou não? E além do mais ele morreu e ressuscitou e venceu a morte, algo que Maomé não fez. Então por ser Deus ele fez coisas que nenhum outro homem fez. Eu vou correr um pouquinho aqui e no final eu te dou a oportunidade da pergunta, tá bom? Continuando aqui, eles falam que Cristo não morreu, mas ele morreu numa cruz. Logo após o pecado de Adão e Eva, o Senhor estabeleceu o princípio da morte substitutiva. Porque eles não creem que um homem inocente veio morrer no lugar da humanidade pecadora. Eles acreditam que cada um tem que ser responsável pelos seus atos e pecados. Então o homem tem que fazer por merecer a salvação, porque a salvação é pelas obras no islamismo. Ele tem que praticar os 5 pilares que eu mencionei ontem, ou também praticar a jihad. Ele tem que morrer em nome do Islã, para que ele vá direto para o paraíso. Então logo após o pecado de Adão e Eva, Deus estabeleceu o princípio da morte substitutiva. Ou seja, um substituto inocente morrendo no lugar de um homem pecador. E a gente vê que Abraão, ele participou disso. Quando? Quando Deus mandou ele sacrificar Isaac. Aí quando ele foi sacrificar, o que aconteceu? Deus não providenciou um substituto para morrer no lugar de Isaac? E nós encontramos essa história no Alcorão, a história de Abraão. Só que no Alcorão eles tiram Isaac. E quem vocês acham que eles colocam ali no lugar de Isaac? Ismael, porque os árabes são descendentes de Ismael. Então eu posso usar essa história para mostrar este princípio que Deus estabeleceu. Só que aí não precisa eu entrar na questão se era Isaac ou se era Ismael, porque eu vou entrar em confronto com ele, em debate. Então isso não vem ao caso, se era Isaac ou Ismael. O que vem ao caso é que alguém morreu no lugar do filho de Abraão. Então eu posso citar assim. Então Deus deixou esse princípio até no Alcorão para os muçulmanos. Ou seja, Deus não, mas assim, a gente encontra esse princípio, né? Então o Senhor Jesus era o substituto inocente para morrer pela humanidade. Quando João viu o Senhor Jesus, o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Senhor Jesus realmente ele veio para morrer pelos brasileiros, árabes, muçulmanos, veio para morrer até pelo corintiano, né? Eu citei o argentino ontem. Tem corintiano aqui ou não? Mas pelo palmeirense também, né? Pelo São Paulino, né? Veio morrer por todos, né? Para nos salvar e nos redimir. Brinquei um pouquinho só para quebrar o gelo. Muito bem, então testemunhar também precisamos investir tempo na oração, algo que Deus deixa para nós na sua palavra. Aí temos vários versículos aqui, eu não vou ler tudo para ganharmos tempo. A oração ela tem poder, Tiago fala sobre isso, que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Preciso valorizar a oração pedindo oportunidade. Interessante, eu tenho orado pedindo para que Deus coloque muçulmanos no meu caminho, para que eu possa testemunhar. Dar um breve testemunho aqui. Nós temos uma casa em Barretos. Eu precisava alugar essa casa. Deixamos a casa vazia e viemos para cá, para Goiânia. E eu tentei alugar para 3 pessoas. E para as 3, a pessoa só faltou assinar o contrato. 2 pessoas até pegaram a chave para entrar na casa. Mas na hora desistiram. Aí eu e minha esposa oramos ali, ficamos sem entender do porquê, né? Quer saber, não vou mais correr atrás de ninguém para alugar casa. Vamos orar e vamos esperar em Deus. Foi domingo passado ou retrasado? No sábado passado eu recebi um telefonema de um amigo meu, que eu havia comentado com ele, se você souber de alguém, você me dá um toque. Eu recebi uma mensagem dele, Ricardo, você já alugou a sua casa? Eu falei, não. Então, porque tem um amigo meu aqui, ele é paquistanês. Inclusive, ele fala a sua língua, porque ele sabe que eu estudei o árabe, né? E ele está querendo alugar uma casa.
Falei, beleza. Aí já me passou o contato dele, ele entrou em contato comigo. Já no domingo ele visitou a casa, pegou a chave. Na segunda-feira ele já mudou para casa e transferiu para minha conta 2 meses de aluguel. Então olha como que Deus, ele nos está sempre surpreendendo a gente. É ou não é verdade? Quando a gente tem essa disposição para esperar em Deus. E é bem provável que ele seja muçulmano, porque o Paquistão é o segundo maior país islâmico do mundo. Lembra que eu citei aqui ontem? O primeiro é a Indonésia, o segundo é o Paquistão. Então a oportunidade que eu vou ter aí para testemunhar para esse rapaz. O nome dele é Rana Muzafer Hamed. É bem fácil, né, para gravar o nome dele. Então orem por ele, do Paquistão, e que Deus me dê a oportunidade de testemunhar. Então é importante que oremos para que Deus abra as portas, né, e que nos dê aí oportunidade para testemunho. Ou seja, então já havia decidido, né, descansar em Deus, então Deus manda aí um paquistanês que possivelmente é muçulmano. Eu entrei na página dele no Facebook, tem tudo, né, as características ali de um muçulmano, tá ok? Então capacitação também, que Deus nos capacite, que Deus nos dê poder, ousadia, autoridade, que Deus salve pessoas, livramento e proteção, porque lidar também com muçulmanos, nós corremos aí um certo risco, né? Então é importante que oremos pedindo proteção. E também ao testemunharmos precisamos depender de Deus. Nós nos preparamos, né? Estudamos, mas quem faz a obra final é Deus. Eu já mostrei um pouco aqui do meu preparo para os irmãos. Estudei o árabe durante 5 anos, estive em Foz do Iguaçu em 2011, durante 12 dias, me preparando como evangelizar e testemunhar a árabes e muçulmanos. Em 2013 também fiz 2 cursos intensivos, fiz uma imersão cultural em Israel, Egito, Jordânia e Turquia. Tudo isso ajuda, mas na verdade a gente tem que depender de Deus, porque quem faz a obra final é o Senhor. Então tenho que descansar nele, pedir que ele nos ajude, né, para que alcancemos este objetivo. Lá em Provérbios fala sobre isso: confia no Senhor e não te estribes em teu próprio conhecimento. O Senhor Jesus também falou para os discípulos: quando vocês forem testemunhar, não fiquem tão preocupados com o que vocês vão dizer ou fazer, porque o Espírito vai ajudar vocês no momento do testemunho. A gente fica tão preocupado, né? Agora, métodos evangelísticos são bons. A gente não pode ficar preso ali ao método, porque cada pessoa é uma situação diferente. O método nos ajuda a dar um ponto inicial, né? Mas cada pessoa ali é diferente, eu não posso usar o mesmo método para todas as pessoas. Até porque, como eu disse aqui, nós temos o muçulmano praticante e o muçulmano nominal. Então, com cada um eu tenho que tratar de uma forma diferente, tá bom? E temos que fazer a obra confiando que o Senhor agirá e suprirá as nossas necessidades. Outra questão que também, ao testemunhar eu tenho que ser sincero. Essa palavra sincero vem de sem cera. Antigamente o pessoal vendia vasos, aí o vaso rachava e para ele não ter prejuízo, para ele vender, o que ele fazia? Ele passava uma cera ali, tampava a rachadura, dava uma lixada, o cara ia comprar, não sabia se estava rachado ou não, porque ficava tão perfeito. Aí de onde vem a palavra sinceridade, sem cera, sem maquiagem, né? Então, ao lidar com o muçulmano, temos que ser sinceros também, transparentes. Então, eu preciso ser autêntico, me interessar realmente pela pessoa, sem interesse. A sinceridade é de suma importância para lidar com muçulmanos, ou qualquer outro público, né, que queremos alcançar. Eu li uma matéria que no Rio Grande do Sul alguns cristãos tiveram problemas com muçulmanos, porque eles estavam se envolvendo com muçulmanos e não disseram que eram cristãos. Depois os muçulmanos descobriram, aí chamaram os cristãos de covardes. São espiões, né? Espiões, estão aqui no nosso meio, estão tentando nos prejudicar de alguma forma. E quando eu vou lidar com o muçulmano, eu já me apresento. Falo, meu nome é Ricardo, tal, sou pastor. Tanto que quando eu fui fazer o curso de árabe na mesquita, tive que preencher uma ficha. E lá tinha a profissão, né? Eu falei, eu sou pastor, eu posso fazer o curso? Sem problema nenhum, pode fazer. Aí lá tinha até a opção de fazer o curso de religião, o islamismo. A princípio eu coloquei não, mas depois eu estava lá dentro da mesquita e eu acabei fazendo o curso de islamismo. Mas pode ficar tranquilo que eu não me converti ao islamismo, tá? Ó, tô com uma mochila aqui. Mas pode ficar tranquilo que não tem bomba aqui dentro, tá? E esse controle aqui também não é para explodir, é só para
Não tem nenhum botãozinho aqui, como é que fala? Secreto, né, para explodir a mochila. Fique em paz, fique tranquilo. E até em Barretos uma vez também, eu cheguei lá na mesquita, me apresentei também como pastor, né? Aí o sheik pregando lá tudo, ele até disse, olha, tem um pastor aqui de São Paulo, na época eu era de São Paulo ainda, eu estava de férias lá em Barretos, né? Ó, tem um pastor de São Paulo aqui nos visitando. Aí me apresentou lá e tal. Aí eu não sei se ele quis fazer, se ele fez aquilo só para me agradar ou para mostrar conhecimento. O homem começou a citar um monte de história bíblica. E vários versículos da Bíblia também. Eu falei, acho que ele está fazendo uma média, né? Só porque eu estou aqui. Mas foi interessante. Mas eu me apresentei ali, então isso aí é de suma importância. O muçulmano saber quem você é. Agora, lógico, você não vai chegar e falar para ele, eu quero converter você, né? Aí é uma questão de estratégia e também de sabedoria que a gente tem que ter. Mas se você vai ter contato com, se você puder, já se apresente, fale que você é cristão. E aí deixe Deus mover as circunstâncias, para que você possa testemunhar. Então a sinceridade é importante, o amor também. E amor não é sentimento, mas ação, é fazer algo pela pessoa mesmo sem gostar. Por isso que Paulo fala, né? Vós maridos, amai vossas mulheres, porque naquela época era tudo casamento arranjado, não tinha sentimento. Então os pais que casavam os filhos, e às vezes nem tinha sentimento nenhum ali. Então o marido tinha que amar, fazer algo por ela, mesmo sem ter sentimento. E o que diz lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então ele amou tanto que ele deu. Então amor é ação, não é sentimento. O amor é uma linguagem que todos podem entender. Você pode ir para o Japão lá sem falar japonês, mas se você fizer o bem para uma pessoa, todo mundo vai entender que você está fazendo uma coisa boa e que você está demonstrando amor para aquela pessoa. E Paulo falou sobre a importância do amor, lá em 1 Coríntios capítulo 13. E o muçulmano não conhece o amor na prática. Tem um testemunho do Mossab Hassan Youssef, que ele é filho de um líder do Hamas. Ele se converteu vendo ali o amor de Deus nas Escrituras. E o que chamou a atenção dele foi aquele texto que o Senhor Jesus disse: amai vossos inimigos. Então aquilo ali chamou a atenção dele, a questão do amor. Agora, amar não é fácil, ainda mais quando se trata de árabe e muçulmano. É ou não é verdade? Mas como que eu vou amar aquele terrorista? Como é que eu vou amar um homem bomba, né? Então é difícil, mas é necessário que amemos. Como o Senhor Jesus diz, amai vossos inimigos. Como também é difícil nós amarmos um bandido, um ladrão, um estuprador, enfim, é a mesma coisa. Mas nós precisamos e temos que fazer alguma coisa, mesmo sem ter sentimento. Então mesmo que você não tenha um sentimento nenhum por um árabe ou por um muçulmano, é necessário que testemunhemos a eles, porque a palavra diz que o amor é importante. E também ousadia. É preciso ser ousado, deixar o medo e a timidez de lado. Os muçulmanos são ousados. Se você entrar numa mesquita, você vai ver. O muçulmano ele não perde tempo. Logo de cara ele vai dizer para você: quer se converter ao Islã? Eu já passei por essa experiência, lá em Barretos, em outros locais também. Então acho que precisamos ser mais ousados também, com aquilo que nós acreditamos e aquilo que praticamos. Tem uma vez lá na igreja, né, recebemos um visitante, aí na despedida ele estava na porta, ele saiu, eu cumprimentei ele, aí ele, eu já sou evangélico. Aí, automaticamente eu já perguntei para ele, mas já nasceu de novo? Já se converteu? Já aceitou o Senhor Jesus? Ele ficou meio assustado assim, né? Até eu lembro que a minha esposa falou, nossa, mas você foi ousado ali, né? E às vezes precisamos ser ousados mesmo. É ou não é verdade? Às vezes a gente fica muito com medo, com receio, o que a pessoa vai achar, o que vai dizer. E o muçulmano, ele é ousado, ele não perde tempo. Eu mencionei ontem que todo muçulmano é um evangelista em potencial. E eles também são ousados, eles não perdem tempo. Os discípulos de Cristo pregavam com poder, ousadia, a palavra do Senhor. E também precisamos ter estratégias. Os muçulmanos são estrategistas. Sendo assim, também precisamos ser estrategistas. Eu mencionei aqui ontem como que eles pensam em alcançar o mundo para o Islã. Pregando sobre o islamismo, os benefícios, né, do islamismo. No passado era através da espada, se converte ou morre. Só que hoje eles estão mudando a estratégia. Como que é? Abrindo cursos de idiomas nas mesquitas. Aí a pessoa vai fazer o curso e ela já é introduzida na religião. E qual a outra estratégia? Vamos para os outros países e vamos ter o maior número de filhos possível. O vídeo que nós assistimos ontem, quem estava aqui ontem, né? Vocês viram.
Então qual é a estratégia dos muçulmanos agora? Vamos chegar ali, vamos ter muitos filhos, com isso o islamismo vai crescendo. O Senhor Jesus e Paulo eram estrategistas. Devo me interessar pelos que eles se interessam, uma forma também de estratégia. Aproveitar oportunidades, igual algumas pessoas já me perguntaram. E essa questão da imigração, né, desses refugiados? Tem dois lados, tem o lado bom e o lado ruim. O bom é que eles chegando aqui nós podemos evangelizá-los. E uma estratégia que eu estou pensando, porque há grupos de apoios a esses refugiados. Então eu estou correndo atrás aí para ver se eu tenho acesso a esses grupos, tentar ajudar de alguma forma como estratégia aí para levar a palavra de Deus para eles. Então temos que ser estrategistas também. E outra questão aqui, deixa eu ver, aproveitar as oportunidades. Uma questão como estratégia é respeitarmos o que eles acreditam. Por exemplo, o Alcorão para eles é sagrado. O muçulmano ele jamais coloca um Alcorão no chão, porque para eles é um livro santo. Eles não pegam no Alcorão sem lavar as mãos. Tanto que eu fui na casa de um muçulmano, lá em São Paulo, o senhor Mohamed, e ele foi mostrar o Alcorão para a gente. Aí ele falou assim, ó, vá lá no banheiro lavar as mãos. Tá o respeito que eles têm. E eles nunca vão colocar, por exemplo, um livro acima do Alcorão, em cima. O Alcorão sempre vai em cima, porque como é o livro mais importante para eles, então o Alcorão não fica embaixo de nenhum outro livro. E eles também, assim, de certa forma, eles sabem que a Bíblia é o nosso livro sagrado. E se eu chego na casa de um muçulmano e coloco a Bíblia no chão, isso para eles vai ser um escândalo terrível. Então isso acaba perdendo a credibilidade. Ué, o livro deles é santo, é sagrado, eles colocam no chão, porque o chão para eles é um lugar imundo. O sapato mesmo é imundo para os muçulmanos. É tanto que quando eles vão rezar, nas mesquitas, eles tiram os calçados. Tanto que na entrada das mesquitas tem uma sapateira. Aí é um chulé danado lá, você entra assim na... Você entra, tem a sapateira, eles colocam os sapatos lá, e até o visitante, se você for entrar numa mesquita, você vai deixar o seu sapato e vai entrar no lugar, né, onde eles fazem as rezas. Onde eles se baseiam? Naquela passagem de Moisés. Quando Moisés foi falar com Deus, e Deus falou, tire os seus sapatos, porque o lugar que você está é santo. Vocês lembram que quando o George Bush, ele fez uma declaração, tirando um sarro lá dos iraquianos, e eles jogaram um sapato no George Bush? Mas ele estava bom de reflexo, né? Jogaram, acho que ele assistiu muito Matrix, né? Aí deu umas... Ele conseguiu desviar, né, do sapato. Mas por quê? É coisa imunda. Então a gente tem que pensar nessas coisas, entendendo o pensamento deles, a gente vai usando aí algumas estratégias para nós alcançarmos. Tá bom? Deixa eu correr aqui que meu tempo já está avançando. E também temos que ter atenção e paciência, porque os muçulmanos são evangelistas, então eles vão querer evangelizar você também. Então você vai ter que ter paciência em relação a isso. Temos que ter paciência para ouvi-los. Tem pessoas que só querem falar, mas não têm disposição para ouvir. E Tiago fala, né, todo homem seja pronto para ouvir. Eu lembro que teve uma pessoa uma vez que ela falou para mim, eu gosto de conversar com você, mas na verdade só ela falava, eu só ouvia. Eu falei, mas não falei nada, né? Mas é porque eu dava atenção. E um irmão uma vez na nossa igreja, ele fez um elogio para mim. Ô pastor, eu vou fazer um elogio aqui, você sabe ouvir as pessoas. Então é importante que tenhamos, né, esta característica, né, disposição para ouvir. Porque tem gente que não sabe, né, só ela fala e, enfim, você não tem oportunidade nenhuma. Porque quando nós ouvimos, ganhamos a simpatia, a atenção e também a confiança da pessoa. Eu ouvi o testemunho de um missionário que ele ouviu um muçulmano durante 45 minutos. Muçulmano falando ali sobre os pilares do Islã, os benefícios do Islã. Aí ele ouviu e depois ele começou a pregar. Aí por fim ele ganhou esse muçulmano para o Senhor Jesus. Porque ganhou a atenção, a simpatia e também a confiança. Mas só cuidado para não se converter, hein? Rapaz, mesmo, o islamismo é bom, né? E acabando indo para o outro lado. Então tem que tomar cuidado. Se prepare bem antes. Também a questão da sabedoria. Se eu não tenho, eu devo pedir a Deus. Jamais ofender Maomé, ou Alcorão, ou o Islã. Então isso é uma questão de sabedoria. Nunca ofenda o profeta Maomé ou a religião islâmica. Ser sensível aos seus costumes e respeitá-los.
evitar certos debates sobre política, guerras e terrorismo, evitar de entrar nesses assuntos, porque não vai chegar a lugar nenhum. Tanto que quando eu comecei a ter contato com o senhor Mohamed lá em São Paulo, logo no início, ele queria entrar em questões. Ah, mas no passado vocês mataram muitos muçulmanos. Ele fala daquele período da Inquisição, na Idade Média também, quando católicos, porque eles associam, né, evangélicos com cristãos, católicos, eles misturam, colocam tudo junto, né? Então eu sempre saía do caminho. Ah, vocês apoiam Israel. Então eu evitava entrar em questões políticas, porque o importante é falar do Senhor Jesus. Há uma frase que diz: argumentos pode ganhar uma questão, mas perder um ouvinte. E por fim, precisamos ser perseverantes. Ganhar um muçulmano não é fácil, é complicado por várias questões. Eles são ameaçados de morte, sofrem retaliações, perseguições. Então muitos, por medo, acabam não se convertendo. E também por aquelas objeções que eu coloquei para vocês. Mas não podemos desistir. Infelizmente, às vezes, nós desistimos facilmente das pessoas. Mas não podemos. Precisamos ser persistentes. Eu ouvi o testemunho de um indiano, um pastor, um missionário indiano, que ele ficou 20 anos na Índia, pregando para os muçulmanos. Ele ganhou apenas um muçulmano para o Senhor Jesus. Agora eu pergunto, valeu a pena? Valeu a pena, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas foi necessário que ele perseverasse e persistisse também nessa questão. Então, por fim, para concluirmos essa primeira parte, o Senhor Jesus não voltou ainda. Então ainda dá tempo de nós ganharmos almas para o Senhor Jesus. A corrida ainda não acabou, os cavalos estão correndo, estão no hipódromo ainda. Então ainda dá tempo de ganharmos almas para o Senhor Jesus. Então que Deus nos use, sejamos instrumentos dele para testemunharmos para árabes e muçulmanos e para qualquer outro povo. Porque este é o propósito da igreja, ganhar almas e edificar vidas. Amém? Muito bem, vamos então para nossa quarta palestra. Lembrando que a primeira foi conhecendo o povo árabe, a segunda, povo árabe e a religião. A anterior a esta foi testemunhando ao povo árabe. E agora, por que testemunhar aos árabes muçulmanos? O nosso texto base é Tito, capítulo 2, versículo 11. No final, dando tempo, tem 2 vídeos, são testemunhos de 2 ex-muçulmanos. Eles se converteram ao Senhor Jesus e com certeza vai nos edificar os testemunhos desses ex-muçulmanos. Então Tito 2,11 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então vamos ver aqui por que testemunhar aos árabes muçulmanos. Será que encontramos nas Escrituras razões para testemunharmos a árabes e muçulmanos? Então, veremos. Em primeiro lugar, por que devemos testemunhar aos árabes e muçulmanos? Primeiro, porque Deus os ama. O que diz lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o mundo árabe está incluso. O mundo islâmico está incluso. Ou seja, 1 bilhão e 400 milhões de muçulmanos ou 350 milhões de árabes. Deus os ama também. É difícil nós entendermos isto, mas o amor de Deus está muito acima da nossa compreensão. E como eu disse, amor não é sentimento, amor é ação. Então Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Vimos que Deus abençoou e preservou Ismael. Deus estava interessado em Agar e também naquele que estava no seu ventre, que era Ismael. Deus os ama, sendo assim devemos amar também, como diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E amar não é fácil, como eu disse, ainda mais quando se trata de árabes e muçulmanos, mas precisamos fazer alguma coisa em prol deles, para que eles conheçam a verdade, se convertam e tenham a vida eterna. Então essa barreira do preconceito deve ser quebrada. Como eu disse aqui, quando se fala em árabe ou muçulmano, o que nós já logo pensamos? Bomba, terrorismo, maldade, enfim. Então precisamos tirar essa barreira que nos impede
de evangelizá-los ou de testemunhar a palavra de Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz isso. Amém ou não? Todos são importantes para Deus. Brasileiro, americano, argentino, chileno, chinês, japonês, enfim, todos os povos são importantes para Deus. E Deus tem um compromisso com a raça humana em geral. Então, por isso que precisamos testemunhar a eles. Em segundo, porque é uma ordem para que sejam evangelizados. O que diz lá em Marcos 16,15: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Os árabes, muçulmanos estão inclusos. O mundo árabe está incluso. O mundo islâmico está incluso. Essa aqui é a irmã Silvana. Ela mora em Guarulhos, em São Paulo. E através dela, eu dei um Novo Testamento para essa senhora libanesa. Então, através da irmã Silvana, a irmã levou esse Novo Testamento aqui da Trinitariana. Então, essa senhora que recebeu o Novo Testamento em árabe, porque ela lia e entendia também o idioma árabe. Porque tem muitos descendentes de árabe que não leem e nem entendem o árabe, porque nasceu aqui no Brasil, então não aprendeu o idioma árabe. Inclusive, se você precisar de uma Bíblia em árabe, Novo Testamento em árabe, Evangelho de Lucas em árabe, eu tenho muito material em casa, tá? Então você pode pegar comigo e você pode presentear para um árabe ou um muçulmano que leia, né, entenda o idioma árabe. Então, os árabes estão inclusos no programa missionário de Deus. E toda ordem deve ser obedecida. É ou não é verdade? Então, o Senhor Jesus ordenou: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Infelizmente, a igreja está falhando na grande comissão. Então, está fazendo acepção aí de alguns povos ou nações. Olha que interessante isso aqui. O número de missionários é de 2,8 para cada 1 milhão de muçulmanos. Então, tem poucos missionários neste campo missionário, evangelizando árabes e muçulmanos. Até onde eu sei, no nosso meio, independente, bíblico ou regular, eu estou sendo pioneiro de trabalho a árabes e muçulmanos. Então precisamos de mais pessoas. E que Deus levante pessoas aqui, para ir para o Iraque, para a Arábia Saudita, Paquistão. Amém ou não? Ninguém falou amém. Também quem para a Síria, né? Tem um jovem aí que está querendo ir para a Arábia Saudita. E já chegou várias vezes para mim: pastor, eu quero ir para a Arábia Saudita. Estou começando a achar que ele está falando a verdade mesmo, porque não foi só uma vez não. Então direto ele está falando para mim. Então vamos trabalhar e orar em cima disso. Que bênção, né? Então precisamos de mais pessoas trabalhando neste campo. Um muçulmano uma vez ele declarou para mim, lá em São Paulo, na cidade de Dutra: vocês estão falhando com o ID do Senhor Jesus. Porque eu falei que eu tinha ido na mesquita, ele é um senhor muçulmano. Aí ele perguntou para mim: mas você pregou o evangelho para eles? Eu fiquei assustado, porque o muçulmano perguntando se eu estava evangelizando os muçulmanos dentro da mesquita, né? Pois é, vocês estão falhando com o ID do Senhor Jesus. Ele até citou ainda, Marcos 16,15. Então olha que tapa na cara, né? Um muçulmano dizer para você que você está falhando no ID do Senhor Jesus. Então é uma ordem. E também porque eles estão dentro do programa missionário de Deus. Lá em Isaías 19:25, a gente vê ali os árabes inclusos no programa missionário de Deus. No milênio a gente vê Deus dizendo ali: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obras da minha mão. E a Síria hoje seria o Iraque, aquela região do Iraque. Então a gente vê no milênio povos árabes servindo o Deus verdadeiro e o Senhor Jesus. Como nós já vimos, a revelação progressiva, né, nas escrituras dos povos árabes. No período patriarcal, no período da lei, no período da igreja, no milênio e também na eternidade futura. Então os árabes têm que estar inclusos no programa de Deus e a igreja tem que assumir esta responsabilidade. Então Deus quer salvá-los da perdição eterna. E também, em quinto lugar aqui, porque é uma dívida. Paulo disse que ele era devedor tanto a sábios como a ignorantes, tanto a judeus como a gregos. Então Paulo se sentia ali endividado para com todos os povos. Então nós temos que ter esse sentimento também, que nós temos uma dívida com árabes e muçulmanos, com judeus, brasileiros, com todos os povos. A igreja tem esta missão. Aqui é um dinheiro jordaniano, é o dinar. Então a igreja tem essa dívida com todos os povos.
A Bíblia ensina que nós não devemos dever nada para ninguém. Se você deve algo para alguma pessoa, você deve pagar. Amém ou não? Lá em Romanos fala, ninguém devais coisa alguma. Então, se a igreja tem uma dívida com todos os povos, essa dívida deve ser paga. E aí, como que ela deve ser paga? Com o Evangelho, levando o Evangelho do Senhor Jesus. Não é com dólar, não é com euro, não é com real, com nenhuma outra moeda. O Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho da paz. Por que também devemos evangelizar? Porque eles estão cegos espiritualmente. Lá em 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Porque o muçulmano, ele pega o Alcorão, coloca bombas no seu corpo, grita, o que o muçulmano fala mesmo? Quando ele vai se explodir? Allahu Akbar, né? Ó, aprenderam, hein? Então, quando vocês ouvirem um árabe, um muçulmano gritando Allahu Akbar, sai correndo, hein? Porque talvez ele vá se explodir. Então, por que ele faz isso? Com o Alcorão ali, corpo cheio de bombas, se mata e mata pessoas ao mesmo tempo. Simplesmente porque ele está cego espiritualmente. Ele acha que ele está fazendo a coisa certa. Lembram de Paulo, que ele perseguia os cristãos? Matava e mandava prender? Por que Paulo fazia aquilo? Porque ele estava cego espiritualmente. Achava que estava fazendo a coisa certa, que estava servindo a Deus. Mas simplesmente era uma cegueira espiritual. Mas um dia Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus. E a Bíblia fala que as escamas caíram dos seus olhos. E ele reconheceu que aquilo que ele fazia era totalmente errado. Então o muçulmano faz isso porque ele está cego espiritualmente. Porque o indiano adora a vaca. Porque o indiano está cego espiritualmente. Vai matar uma vaca na Índia para você ver. Uma pena que lá não tem picanha, não tem alcatra, não tem maminha, né? Não dá para você fazer um churrasquinho no final de semana. Por que que lá existem templos de ratos? Você já viu isso? Nesses templos eles pegam uma bacia com leite de búfala, que tem muito mais proteína do que um leite de vaca. Tem vários ratos ali tomando. E vai matar um rato lá na Índia para você ver também. Porque o rato é sagrado. Então, eles falam que aquele rato ali, ele pode ser um antepassado seu. Pode ser um primo, um tio, teu avô. Já pensou? Opa, cuidado aí, pode ser teu avô aí, né? Cuidado com ele, é tua tia, né? Com rato aqui a gente sabe lidar com rato, né? Passa um, você dá um chute, pega a ratoeira. Aí você vê aquela ratoeira que é um adesivo. Você abre ele assim, tem a cola, o ratinho passa em cima e fica grudado em cima, né? Super eficiente aquele lá. Mas na Índia o rato é sagrado. A vaca e tantos outros animais. Por que eles fazem isso? Simplesmente porque estão cegos espiritualmente. O diabo os cegou. Então é necessário que seus olhos sejam desvendados. E o muçulmano está assim também. Cego espiritualmente. Então seus olhos precisam ser desvendados para enxergarem a verdade. Por que às vezes o camarada sai de uma cidade até a outra? Lá de São Paulo vai até a Aparecida do Norte ali, pagando uma promessa. Acho que está fazendo a coisa certa. Porque está cego espiritualmente. Então é necessário que tenham seus olhos desvendados. Então o diabo e a religião cegam as pessoas através ali das suas ideologias, né? E Maomé, na sua cegueira espiritual, arrebanhou e tem arrebanhado muitas pessoas. 1 bilhão e 300 ou 400 milhões de muçulmanos no mundo. E a Bíblia diz que um cego guiando outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Então tanto Maomé quanto os seus seguidores. E Maomé não ascendeu aos céus, ele desceu. E até hoje ele está lá no Sheol, sofrendo, vai passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Porque ele rejeitou o Senhor Jesus como Deus, Senhor e Salvador. Então na sua cegueira ele tem levado muitos cegos também para o buraco. Como eu já disse, mesmo o Senhor Jesus sendo mencionado no Alcorão, eles não enxergam ainda que o Senhor Jesus é Deus. Tanto que eles falam que Jesus é filho de Maria e não filho de Deus ou o Salvador. E acredito que a salvação é pelas obras. Eles têm que praticar ali os 5 pilares do Islã: a fé, a oração, o jejum, a esmola e também a peregrinação a Meca ou através da jihad, da guerra santa. Então eles acreditam que assim eles terão a vida eterna ou a salvação, por causa da cegueira espiritual. E também porque eles estão em trevas. O Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então quem não segue o Senhor Jesus automaticamente está em trevas. Então o muçulmano está em trevas, então ele precisa ir para a luz.
e a luz é o Senhor Jesus. E quem pode levar a luz? Eu e você. Como o Senhor Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Então a luz de Cristo reflete em nós, e nós podemos refletir essa luz nas pessoas também através da pregação do Evangelho. O mundo inteiro, na verdade, está em trevas, porque não está seguindo o Senhor Jesus. O mundo árabe está em trevas, consequentemente os muçulmanos, pois não seguem a luz do mundo, que é o nosso Deus. Então precisam da luz de Cristo, e podemos levar essa luz para eles. Outro ponto aqui, porque são escravos de Satanás. Será que Satanás pode escravizar uma pessoa? O que os irmãos acham? Este texto aqui de Lucas 13:16 fala que Satanás ele estava escravizando uma mulher por 12 anos com uma enfermidade. Lembra daquela passagem? Uma mulher que andava encurvada. Aí o Senhor Jesus a curou no dia de sábado. Eles ficaram questionando: oh, mas é sábado, o Senhor não pode curar. Ele falou: mas não era justo libertar essa mulher que há 12 anos vinha sendo escravizada por Satanás através desta doença? Então o diabo tem escravizado os muçulmanos através desta religião. Então eles precisam da libertação em Cristo Jesus. E ele pode escravizar de várias formas, através de uma doença, através de um vício. Lá em São Paulo nós conhecemos um rapaz, o Douglas. Uma vez ele chegou para mim: pastor, eu não consigo me libertar das drogas. Vou para a casa de recuperação, fico lá uma semana, um mês, não consigo me libertar. Mas eu falei: mas tem um que pode te libertar, e esse é o Senhor Jesus. Como a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o diabo tem acorrentado muitas pessoas através de vícios, enfim, tantas outras coisas, através da religião também. Então muitos estão presos através dessa religião satânica, e sendo assim precisam da liberdade que só Cristo pode dar. E também porque são pecadores. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Embora eles tenham um conceito diferente do que é pecado, e eles nem acreditam no pecado original. O que seria o pecado original? Que Adão pecou e depois toda a raça humana se tornou pecadora. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam que cada um pratica ali o seu próprio pecado, e ele é perdoado através das práticas islâmicas. Então, mesmo eles não acreditando, não tendo esse conceito do que é pecado, eles são pecadores e estão destinados também à perdição eterna. Então, independente se eles acreditam ou não no pecado original, eles são pecadores, e como já vimos, são pagãos e idólatras. Vocês lembram daquela pedra negra, que era um templo pagão antes mesmo de Maomé? Eles mantiveram aquela pedra até hoje, tem lá em Meca, na Arábia Saudita. Eles adoram o deus Lua, chamado Alá, que é o nome próprio de um deus pagão que já existia muito tempo antes de Maomé. E o islamismo não pode salvá-los, sendo assim precisam do perdão e da salvação do nosso Deus. E Cristo veio com esse propósito, para salvar os pecadores. Como Paulo disse, Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E será que Deus pode salvar um muçulmano? O que os irmãos acham? Salvar um terrorista? Lógico que pode. O Evangelho é poder. Paulo disse: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Será que Deus pode salvar um bandido, um traficante, uma prostituta, um ladrão? Deus pode salvar qualquer pessoa, contanto que a pessoa aceite o Senhor Jesus, reconheça que é pecador, para que ela tenha a salvação e a vida eterna. Para concluirmos, temos aqui algumas informações, e eu não vou conseguir ler ali e nem ali, então vou pegar a minha colinha aqui. Tem algumas informações interessantes ali. Ficou pequeno demais aqui na... Que pena, hein? Eu não vou conseguir. Eu vou chegar pertinho ali. Rapaz, que situação, hein? Tem como aumentar aí a... Será que já é problema nas vistas também isso aqui? 40 anos, acho que já não é mais a mesma.
É a decadência. O cabelo já foi, né? Já perdi. Agora será que a visão também? Mas tem um outro slide aqui, ele diz: Deus deseja alcançar os menos alcançados do mundo. Será que nós queremos? Opa, aí sim, hein? Aí sim. Vamos lá. Os muçulmanos são o maior grupo de não alcançados pelo Evangelho atualmente. Ali ele colocou 1 bilhão e 600 milhões, então varia, né, entre 400, 300, enfim, não tem ali, cada um traz uma informação um pouco diferente. A igreja envia o menor número de missionários para o mundo muçulmano. A maioria desses obreiros não é treinada para evangelizar muçulmanos. Menos de 1% dos missionários são enviados para ministrar entre muçulmanos. Há apenas um missionário para cada 420 mil muçulmanos. 98% dos obreiros cristãos ministram em áreas já cristianizadas. E a cada 24 horas, olha que interessante, a cada 24 horas, 37 mil muçulmanos morrem sem Cristo. Então isso deve chamar a nossa atenção. Aí tem outro slide. Deus deseja alcançar os menos alcançados do mundo. Será que nós queremos? E amanhã eu vou pregar em Jonas, capítulo 3, dizendo sobre isto, alcançando os não alcançados. Porque Deus pegou Jonas para ir a um povo cruel, que nos faz lembrar muito bem dos muçulmanos hoje, os ninivitas. Mas isso é para amanhã, para a nossa mensagem. Então, para encerrarmos aqui, temos 2 vídeos. Vamos ouvir 2 testemunhos de 2 muçulmanos que se converteram ao Senhor Jesus. Um deles é o Mossab Hassan Youssef. Ele é filho de um dos fundadores do Hamas, que é um grupo terrorista, que odeia Israel, quer o extermínio de Israel. Então, ele teve um encontro com Cristo, lendo a Bíblia, as Escrituras, e o que chamou a atenção dele foi aquele texto que o Senhor Jesus diz: amai vossos inimigos. Então ele foi desafiado a amar o povo judeu. E hoje ele ama Israel. Então isso chamou a atenção dele, porque ele não encontrou isso no Alcorão. Porque o Alcorão fala que tem que matar os inimigos, decapitar os inimigos. Enfim, destruir os inimigos. Mas na Bíblia ele encontrou algo diferente. Amai os vossos inimigos. Olha que mensagem poderosa, né? Então ele se converteu. E o outro é o Merge. Ele é marroquino, hoje está aqui no Brasil. Também se converteu ao Senhor Jesus. Eu o conheci em São Paulo. Eu estava com um grupo de refugiados sírios. Lá em São Paulo tem a Igreja Evangélica Árabe. Igreja Evangélica Árabe do Brasil. Fizeram um almoço especial para refugiados sírios. Eu fui nesse almoço e lá eu conheci esse rapaz que vocês vão ver o vídeo dele aqui. O nome dele é Merge, hoje ele está aqui no Brasil, está atuando como missionário e palestrante. Tem ido em várias igrejas e possivelmente ele vai na nossa igreja em São Paulo. E talvez no futuro até podemos tentar trazê-lo para cá também, em uma de nossas igrejas, para ele dar um testemunho, e com certeza seremos abençoados. Tá bom? Então vamos assistir o primeiro vídeo, é uns 5 minutos, e o outro 2 minutinhos, que aí vai dar exatamente o tempo que nos foi passado. Tá bom? How you got that Bible and how did your life intersect with a believer? How in the world did a believer, because Israel isn't Christianity and Palestinians aren't Christian. How'd you do that in the Middle East? I was in Jerusalem visiting friends and a cab driver from England. Maybe he doesn't know today about my story yet. He invited me to Bible study. He invited me in English, and I didn't even speak English at that time. I went to the Bible study, and they gave me the Bible as a gift. Start to read the Bible, and when I was reading the Sermon on the Mount, see the standards, the high standards of Jesus Christ, the great values that they are. Without them, we would destroy us long time ago as human beings. Yes. And when I was reading Love Your Enemy,
that made perfect sense to me because I was confused. Who is my enemy all the time? Trying to look for an enemy to blame him for what was happening in my life and what was all the persecution against my people and the suffering of humankind in general. You were in a cab, and a cab driver... I was walking downtown the old city of Jerusalem, and a cab driver was inviting people to a Bible study. Did you know it was a Bible study you were going to? No. When he asked me in English, I could understand that it was about Christianity, and because during that time I was in a relationship with Jews. Right. Okay. To us as Muslims, Jews are infidels. And I still learned a lot from the Jewish people. So when I was invited by a Christian, I said, let's go and see what the other infidels have to say. You know, I learned some from infidels. It seems like the other infidels what they have to say. So I went to the Bible study. This is why I went. I went out of curiosity. It wasn't that, oh yeah, let's go. I went there kind of proud, you know. It's like, let's see what they have to say, you know. So I went there, and you know, they didn't say something great, but they could give me the Bible, and it was that the right time. They had no idea who I was. Trust me, if they had an idea, they wouldn't invite me, first of all. Second, if they knew when I was in the meeting, they would run out. Nobody would stay in the room. But thank God, 6 months later, they knew who I was, and they still were afraid. They gave you a Bible in Arabic. They gave me a Bible in Arabic and English. It's in both languages, the New Testament, and what Jesus Christ taught on the mountain made a perfect sense to me. Your story sounds like the Apostle Paul. No man claimed his salvation. God directly intervened. And the church had a hard time believing he was legitimate. It's an amazing parallel there. You received the Bible, and then tell us a bit more of the spiritual journey you went on from the time of the Bible study and receiving the Bible. Now I start to read the Bible, and as all of us know, there are some things in the Bible that we don't understand, especially that when we are beginners. And there are some violent verses, as some seculars say, and they try to compare it to the Quran, and they are totally mistaken. They are totally mistaken. But still, I was fascinated about Jesus Christ as a teacher. I didn't adopt him as God. I said, this is a great teacher, but I cannot have him as God. It took me 6 years to study Christianity, to re-study Islam, to study Buddhism, to study Hinduism, to study most religions, in fact. And I'm a major of history. I graduated from Jerusalem School. And it was part of my studying. And I said, you know, I was born as a Muslim. This is not enough. Why I supposed to be? What if I was born in a Jewish family? I would be a Jew today. So this is not enough just to be born in that. I want to use my mind and try to find the real God. But it was a very difficult thing to do. Because I told you, what if I discover a different God than mine? Will I be able to pay the price for that or not? And but as I told you, I took the risks of this journey. And I saw Jesus Christ as a great teacher at the beginning. And later on, I adopted him as my God, Lord, and Savior. But what I wanted to say through, this is a long process. Some people would come here and sit down, guys, and tell you, I saw God in a dream, and he changed my life. You know, I believe that God do miracles. I'm not saying that he doesn't. Yes, he does. But what happened in my life, it was a whole process that I think everybody should look carefully, especially Muslims and Christians, about what really was happening. Because God is very patient, and he's still very patient with me till this moment. He doesn't force himself on anybody. He gives you the choice, and if you choose, if you believe, and I'm not talking that you believe in a religion or believe in a church or even believe in a pastor. Yes, those great leaders inspire us. But our main focus is on the Lord always. Amen. Amen.
Allah yahdik. Meu nome é Mehdi. Meu nome significa aquele que estava na escuridão e viu a luz. Sou filho mais velho de um líder religioso político. E Senhor Jesus salvou minha vida por algo sobrenatural dele. Numa época da minha vida, foi obrigado por minha família para fazer um seminário de teologia do islamismo. E no segundo ano do seminário, Senhor Jesus usou um líder religioso para me dar uma tema do TCC. E foi comparação sobre Bíblia e o Corão. E através daquela comparação, Senhor Jesus salvou minha vida. E rendeu ao Senhor, talvez através de sua oração. Talvez a gente não receba relatos, notícias, o que está acontecendo. Talvez você receba aquele folhetinho, aquele livrinho de 30 dias da oração. Muitas igrejas não levam a sério. Meus irmãos, eu quero encorajar vocês, oram por povo muçulmano, porque hoje, no século 21, o movimento que acontece entre o povo muçulmano, os movimentos de conversões, não são uma conversão, não são duas conversões, centenas dos muçulmanos se rendem ao Senhor. Talvez através de sua oração. Quero encorajar vocês, oram por povo muçulmano, pois nós somos resposta das orações de vocês. Bom, mesmo o muçulmano não crendo na Bíblia, né, como a palavra de Deus tem que ser pregada para eles, porque ela é poder, como fala em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, mesmo ele tendo algumas objeções, ouvindo, eles acreditarão. Como nós vimos no primeiro vídeo, a princípio, aquele filho de um terrorista, ele tinha o Senhor Jesus só como um mestre, né? Mas depois, como ele disse, ele reconheceu como Deus, Senhor e Salvador. E o Merge, fazendo ali o seu TCC, o seu professor deu um trabalho para ele, ele tinha que fazer uma comparação entre o Alcorão e a Bíblia. Aí ele chegou à conclusão que o Senhor Jesus também é Deus, Senhor e Salvador. Então a Bíblia realmente é poder. Então que possamos testemunhar a árabes e muçulmanos e possamos investir mais em missões. Eu citei ontem aqui quanto os muçulmanos investem por ano. Alguém se lembra? 83 bilhões de dólares por ano na divulgação do Islã. E eu fiquei de dar o dado hoje, né? Com quantos os cristãos estão investindo? 9,9 bilhões apenas. Então é uma diferença gritante. É ou não é verdade? Então precisamos investir muito mais. Então que possamos fazer mais para a obra missionária e pregar o Evangelho para quem quer que seja. Então que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção. E amanhã, Deus permitindo, no período da manhã, falarei sobre o terrorismo islâmico. E também pregarei ali em Jonas capítulo 3, alcançando os não alcançados. Não sei se você já ouviu falar da janela 10/40, são os povos menos evangelizados. E os árabes e muçulmanos estão inclusos, são países do norte da África, do Oriente Médio e também da Ásia. Então que Deus nos abençoe, tenha uma boa noite, eu vou passar a palavra para o pastor.